Olá, eu sou Débora Pimentel, você está no podcast Divã e Vinho. E hoje nós temos um episódio muito especial, até porque eu estou com uma convidada especialíssima. Já já eu lhe apresento, fique aí na curiosidade. Mas para combinar com essa convidada, eu trouxe um rótulo bem divertido, que parece uma história de gibi. Esse vinho chama-se Vinho de Marte e é um Malbec da região de Mendoza, né, que são os melhores vinhos argentinos. Esse vinho tem um sabor todo especial de frutas vermelhas maduras e tem também não só um sabor, mas um aroma achocolatado. E às vezes a gente percebe que é até um pouco de café também. Por que isso, gente? Por que essa coisa mais divertida? Porque a nossa conversa hoje é uma conversa leve, que gera conexões, parece um rótulo divertido, mas por dentro ela tem substância. E ela vale a pena porque diz respeito a conexões. A minha convidada hoje é Andresa Coutinho. Ela é sexóloga, ela é coach, palestrante, influenciadora e ela é uma borboleta. E vocês vão entender isso. Olá, Andresa, que alegria receber você. Para mim é um prazer, achei o máximo o convite, né? Andresa, vamos tomar um vinho no meu divã? Eu já adoro! Que coisa boa, você é muito bom. Bem-vinda. Aliás, você é luz. Sim. Luz em forma de borboleta. Quero vamos brindar. Né? Como eu falei, a gente não bebe sem brindar. Por favor, bem-vinda. Eu adoro, viu, gente? E você acertou na uva. Ah, que eu deixei por sua conta, mas você foi... Tchim! E eu quis uma coisa leve. É um vinho tinto, Sim. seco e encorpado, mas os taninos não deixam a desejar, né? A nossa convidada é mãe de 3 filhos, que ela tem um orgulho extraordinário. É a Bruna, o Arthur e a Lara. Eu queria entender um pouquinho de você na intimidade, como é que você é dentro de casa com essas crianças. Eu sempre falo que eu nasci dizendo, quando eu crescer eu vou ser mãe. Sempre quis e antes mesmo de casar, esse já fazia parte do projeto. Eu namorava Bruno e antes de pensar em qualquer coisa de casamento, eu precisava saber se ele pretendia ser pai. Perfeito. Porque senão não ia dar match, né? Tinha que ter esse equilíbrio. Assim como ele queria. Meu sonho era ter 5 filhos. 5? É. Uau! Mas aí ele disse: 5 eu não caso com você, não. Porque esses acordos foram feitos antes do casamento, né? Até que a gente chegou no número 3. De tá bom, então no número 3 a gente casa. Tá bem, então a gente casa. E eu casei em janeiro, fiquei grávida em março e já fui proliferando. Só que no segundo filho, ele mesmo desistiu. Ele disse, não, já tá bom. Eu disse, não, o acordo não foi esse. O acordo eram 3 filhos. Ah, mas a gente já tem um casal. Não, mas o acordo são 3 filhos. E eu sou aquela mãe que a casa vive entupida de menino. Até que eu convenci-lo de fazer Lara no final, porque eu disse, a prioridade é sua. E aí Larinha veio. Mas eu sou aquela mãe que a casa vive entupida de menino. Eu gosto da casa cheia. E todos os amigos dos meus filhos vivem lá em casa. Então, tem dias que eu entro em casa, eu abro a porta do quarto de um, assim, eu procuro o chão e não acho. Porque só tem cabeça. Maravilhoso isso, maravilhoso. Tudo é lá em casa. Às vezes os meninos nem estão e os meninos e os amigos estão. Inverte. Bem, você nunca vai estar sozinha. É. Gente, ela falou em Bruno Campelo, oftalmologista que trabalha com retina e que esteve neste divã. Sim. Bruno disse, Débora, quando a minha mulher decidiu entrar nas mídias sociais para discutir um tema tão delicado, eu fiquei assustadíssima. Ficou mesmo. E hoje sou fã número 1. Me explica como é que você entrou nesse caminho. Na verdade, a minha história de vida é bem diferenciada na questão da sexualidade. Né? Minha mãe ficou grávida aos 17 anos, de meu irmão.
E ela jurou que isso não aconteceria com os filhos por falta de informação. Poderia acontecer porque a gente queria, mas por falta de informação não. Então ela se dedicou mesmo a chegar muito junto das questões da sexualidade. Então minha mãe era aquela mulher que ela falava, olha, tem que ir ao médico, tem que usar camisinha, tem que tomar anticoncepcional, mas tem que ter orgasmo. Então eu sempre fui aquela menina que eu tinha aonde buscar a informação de uma forma segura. Então minha mãe foi quem me levou ao sex shop a primeira vez, ela que me orientava em todas as questões emocionais e também físicas da sexualidade. E isso me deu asas para ser aquela pessoa que estava sempre com a informação que a minha amiga precisava, que alguém precisava, e etc e tal. Então, quando o Bruno me conheceu, já tinha esse movimento das amigas me procurarem para conversar sobre relacionamento, para conversar sobre sexualidade. E aí, um belo dia, uma amiga minha me pediu para fazer uma palestra. E eu disse, eu vou, amiga, para te ajudar, mas uma palestra? Ela disse, eu quero que você fale de sexualidade. Eu disse, não vou falar. Eu disse, veja, eu não tenho nenhuma formação em sexualidade, eu vou lá. Ela disse, não, mas você vai falar de mulher para mulher, você tem que falar, você é a melhor pessoa. E ela insistiu muito, Débora, muito. E aí eu respirei e disse, tá bom, eu vou fazer para te ajudar. E daí eu já saí de lá contratada para o ano seguinte e começou um movimento de vamos chamar a Andresa, reúne umas mulheres, vamos chamar a Andresa. E eu fui levando isso cada vez mais a sério. Foi quando eu resolvi realmente estudar o assunto mais aprofundado, e aí foi especialização, formação de coach, e começou um movimento muito gigante na minha vida de estudo. E a rede social acabou chegando, né? Na pandemia, claro, isso ficou ainda maior. Eu já atendia, inclusive, em consultório na pandemia, já estava com especialização e etc e tal, e comecei a fazer algumas lives, porque a gente precisava ocupar o tempo na pandemia, né? E aí Bruno começou a assustar. A ponto de uma vez eu chamar, olha, as borboletas estão querendo que você faça uma live comigo. Ele disse, eu não vou. Eu só vou quando você tiver 20 mil seguidores. E ele não foi. E acabou que ele depois virou influencer, até passou dos 20 mil e eu não. E aí ele me chamou para fazer uma live, eu disse, agora quem não vai sou eu. E agora a gente já faz alguns podcasts, mas tudo é uma construção, né? Relacionamento é uma construção. É verdade, é verdade. Então, você vai devagar. E essa coisa do borboletário. A nossa convidada hoje, Andresa Coutinho, ela é dona de um sex shop com lingerie, com lojas de lingerie, né? Até porque a lingerie não precisa gritar para ser erótica. Sim. Não precisa ser tão provocativa para trazer todo o seu charme e empoderar essa mulher, né, na meia luz do seu quarto. Me conta essa história. Como é que isso começou? O borboletário, que já foi outro susto que Bruno teve. Você vive dando sustos nesse marido. Bichinho. Eu sempre tive vontade de trazer uma ideia de loja de cosmético íntimo em uma proposta diferente. Porque o que é que eu vejo? A vida inteira eu frequentei sex shopping na minha vida, né? Comecei muito cedo a frequentar sex shopping com minha mãe. Uhum. E era uma coisa, na época, muito esquisita, porque sempre ficava no terceiro andar de uma galeria, na última sala, e que a moça botava a cabeça assim para um lado e para o outro fazia. E todo o sex shopping que eu conheço, em Aracaju, em outras cidades do Brasil, em outras cidades do mundo, eles se inspiram no cabaré ou num filme pornô. Então é aquela coisa vermelha, preta, roxa, com as perninhas assim, né? Do cancan. Isso. E é bacana, às vezes você fica bem assustada com o que você vê, mesmo tendo costume de ir. E a ideia do borboletário é uma loja, é tanto que ele se chama boutique íntima, porque é uma loja que trabalha a sexualidade e não o sexo no padrão pornô, né? Que é uma caixa que coloca, um sexo tem que ser isso. Então, a ideia era trazer um local que fosse para que uma mulher tivesse um espaço para conversar sobre isso, sem querer sair correndo de lá. Então, a loja é toda rosa, ela é um jardim, ela vende produtos da linha erótica. Tem lingeries que é para usar no dia a dia, porque são coisas que tem que casar com o que eu acredito.
Então, eu sempre falo assim, a lingerie não é para o marido ver, não é para o namorado ver e ficar com tesão. A lingerie tem que ser um instrumento seu, que você vai usar todos os dias. De empoderamento. De empoderamento, para você se olhar e ver. Eu posso ser uma mulher sedutora, mas como é que você vai seduzir o outro se nem você se seduz? Se você coloca uma caçola bege aqui, você já olha para o espelho e diz, estou neutra, né? Não tem como. Então a lingerie tem que ser para que você se olhe como mulher e não para que o outro olhe, que é a grande expectativa normalmente quando você compra uma calcinha eu vou botar para o meu marido ver, às vezes o marido nem vê. Porque quem tem que ver é você que tem que já começar o dia nessa energia. Então, o que você propõe, na verdade, é uma reconexão desta mulher consigo mesma. Isso. É isso? Porque sexualidade é uma área de prazer. Né? Não é só o sexo. Tudo que envolve o prazer é sexualidade. Então, como é que eu vou numa loja que trabalha com produtos eróticos sem ter prazer de estar lá? Isso não existe. Então, para que essa comunicação encaixe, você precisa se sentir bem no lugar. Então, é um lugar onde você entra tranquilamente, onde parece uma loja de cosmético, né? Você não se sente bem quando entra na loja de cosmético, que é cheirosa, que tem essa ideia. Para que o sexo comece a ter o lugar que ele merece, que é um lugar de conforto, de prazer, de aconchego, de carinho, de amor. E por que borboletário? Tudo começa pela internet. Né, com essa coisa, eu sempre chamo as minhas seguidoras de borboletas, porque eu entendo, depois que eu comecei a trabalhar com mulheres, eu comecei trabalhando exclusivamente com mulheres. Hoje eu já atendo casais também. Mas quando eu comecei a trabalhar com mulheres, eu via como as mulheres entravam. Quando a sexualidade dela não está alinhada, a sensação que a gente tem é que é uma lagarta que se rasteja. E, de repente, ela passa por um processo de autoconhecimento, onde ela se enxerga, onde ela entende onde é que estão as questões dela, que tem coisas que não são dela e que ela precisa soltar para poder construir a história dela como mulher, né? Como sem culpa de sentir prazer, né? Aí essa mulher começa a entrar no casulo, porque o processo dói. Mas aquele casulo vai ficando apertado, porque a asa dela começa a crescer, e daqui a pouco ela se rompe. Quando você vê, essa mulher tá voando tão longe, que às vezes eu faço, vocês estão bem aí, eu tô aqui. Ó. E você vê essas mulheres voando. É impressão minha ou a minha percepção está correta? Às vezes eu vejo que as mulheres de 40 mais estão muito mais libertas, estão muito mais preparadas para voar. É verdade? Sim. Isso é impressão Eu tenho falsa? essa percepção. Também, né? E eu percebo que é um momento onde elas chegam na metade da vida. O homem também passa por isso. Eu cheguei na metade. Então, olha para trás e fala, o que está ruim? Será que eu vou viver o resto daqui para frente desse mesmo jeito? Meio que faz um questionamento e daí para frente as coisas começam a mudar. Realmente é uma idade que a busca pela sexualidade é muito maior. Tanto na loja eu percebo isso, como no consultório. Essa mulher que quer mesmo se libertar de padrões que vieram delas e que vieram da cultura do feminino e masculino que foi imposta, né? Que não é fácil, nem a cultura do feminino, nem a cultura do masculino. Se você parar para ver, são duas caixas dificílimas de estar. É verdade, né? Até porque a gente sempre viveu numa sociedade patriarcal, né? Sim. Os homens sempre tiveram uma ascensão, um poder, e de repente as mulheres estão dominando o mundo, né? Isso deve dificultar a vida deles, que não sabem poder qual o papel deles, isso tudo, né? Eu falo das caixas que bloqueiam a sexualidade. Do que eu estou falando? A mulher, ela nasce para não poder sentir prazer, né? Então, ela não pode sentir prazer, ela não pode ser sedutora, ela não pode se tocar, ela tem que ser recatada e do lar. Essa é uma caixa que hoje já está se quebrando, graças a Deus, mas ainda existe. Ainda existe o medo de acessar o próprio prazer, né? De buscar. E eu estou falando do prazer de uma forma geral. Eu não estou falando de conhecer o próprio corpo. De conhecer o corpo, de conhecer os seus desejos. Porque sexualidade é a forma como o corpo pulsa.
Então, se o corpo pulsa querendo um vinho e você dá um vinho para o seu corpo, você sente prazer nisso. Né? Então, é todo esse universo de prazer que está envolto. A expressão libidinal, Exatamente. Né? De uma maneira geral, o bem viver. Exatamente. E o homem, ele entra na caixa que ele tem que ser garanhão, ele tem que ter uma ereção, ele tem que ter desejo eterno, ele não pode negar fogo, ele tem que dar prazer à mulher, ele é o responsável pelo prazer da mulher. É muita obrigação. É, né? muita obrigação. É Rapaz, pesado. isso é duro, né? Eu tinha uma pessoa que brincava muito, eu não estou conseguindo lembrar nesse momento, mas essa pessoa dizia assim, mas ser mulher é mais fácil, porque o brinquedo do homem é de armar, é muito mais complexo. Já a mulher não, é um brinquedo de abrir. É. Você já usou essa expressão ou Eu escutou? vejo muito isso na cobrança que muitas vezes a mulher faz quando o homem vai chegando numa certa idade ou em algum momento da vida que está muito estressado e de repente a ereção já não está igual. Por algum motivo. E a mulher já pensa, ele está me traindo. Mas ela esquece que existem outras nuances. Então, às vezes o marido está ali, estão ali numa relação sexual e de repente a ereção cai. Aí a mulher já fica, isso não está normal, nunca foi assim. Só que ela esquece de quantas vezes ela tá transando e ela lembra, eita, não arrumei a lancheira dos meninos. Se ela tivesse um pênis, na mesma hora ia fazer tchum. Verdade, verdade. Mas essa falta de educação sexual, né? Porque realmente é uma falta, leva a gente a acreditar, não, mas é homem. Tem que dar conta. Tem que dar conta, não pode estar estressado e broxar por isso. Verdade. Então, é dura essa caixa. Ai, duríssima. E por isso mesmo a gente vai brindar as borboletas, Sim. viu? Borboletas, um brinde, vamos voar. Voar sempre. Essa caixa da sexualidade é muito ampla. A loja, apesar de ser leve, mesmo assim a gente nota a dificuldade de entrar. É como se a mulher tivesse medo ou vergonha de mostrar para o mundo, eu transo. Todo mundo sabe que transa, mas ela não pode dizer que transa. Com medo de julgamento. Com medo do julgamento. Né? Então, a mulher mas recatada. tem uma mulher que arde ali dentro, né? E que ela faz apaga, 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 joga água, joga água, joga água. Mas eu tô precisando conhecer esse borboletário. Pois é. Né? É o Me lugar... conte, aonde fica esse seu borboletário? Fica na 13 de julho, bem na Rua do Mangará ali, né? Entre a Lupo e o Comum. É super bem localizado, já para não ter problema. Às vezes tem mães que deixam os meninos no Comum e vão fazer hora lá no borboletário, tomar um cafezinho no futon, porque a gente tem um futon lá. Show! Justamente para que a mulher entre, sente, converse, tem esse espaço que eu sei Agora que não tem que servir espumante e vinho, né? Tem. Espumante a gente deixa para os momentos de evento. Ontem foi o dia do orgasmo, então a gente já... Como é que é? Tem um dia do orgasmo? Tem o dia do orgasmo. Foi ontem? Foi ontem. Você teve o seu? Tive, claro. Múltiplos. E aí, agora eu vou invadir sua intimidade. Você fala tanto de sexualidade, com tanta naturalidade. Como é que você percebe a sua vida sexual lá com o Bruno? Que animada. Gato, mulher. Que gato. Ele chegou aqui, meninos. Rapaz, você tá muito bonito. Tá. Me conte. Ele tá, assim, um primor, né? Envelhecendo melhor do que vinho. Ele é vinho de guarda. Isso, exatamente. Né? Veja, a gente sempre teve uma vida muito animada sexual, né? Eu falo muito disso e eu sempre falo assim, desejo é mental. Às vezes a gente quer botar a culpa do sumiço, do desejo em várias coisas, mas desejo ele é mental. Então você precisa trabalhar isso. Então é comum eu ouvir muitas reclamações assim, meu marido quer todo dia, toda hora, ai meu Deus do céu, e eu não quero nunca. E aí eu sempre falo, nem ele quer todo dia e nem você não quer nunca. Os dois estão mentindo. Na verdade, eu brinco que o homem faz o jogo do 7-1, ele precisa receber 7 nãos para 1 sim, né? E a mulher fica nessa, porque é como se para a mulher o sexo é mais um compromisso da tabela. Poucas são as mulheres que usam o sexo a seu favor.
para relaxar, para entender o poder desse orgasmo, que melhora, porque você libera dopamina, endorfina, ocitocina, e aí o cortisol que está lá em cima faz assim, despenca, você relaxa, você dorme melhor. Mas quando você olha para o sexo como mais um compromisso, ele Como não tem uma prazer. obrigação. Então, realmente, você vai só se... lá vem. Então, significa que quando você oferece o borboletário e essa possibilidade de conexão da mulher, né, juntar corpo e alma e perceber que ter prazer não é pecado, né, e que é bom e que faz bem, e libera bons hormônios, como você mesma citou. Então, tudo isso é quase que uma sessão terapêutica, não é não? Visitar o borboletário. É uma experiência única. Assim, inclusive, hoje tem mulheres assim, eu vou trazer minhas amigas. Aí liga pra mim, você vai estar aí, que dia? Aí leva 10 amigas lá. Aí faz aquela festa ali, pra conhecer a loja. E aí dali, puxar um papo, conversar sobre alguma coisa que tá ali doendo, né? E a coisa aí fluindo, começando a se reconectar, a entender, meu Deus, que mulher é essa que tá aqui dormindo, né? Ou em coma, de repente, precisa acordar, né? E tem borboletas que fazem até aniversário lá. Comemoram o aniversário dentro da loja com as amigas. Adoro! Porque realmente é uma experiência que, como é um lugar muito difícil, às vezes até entre amigas a gente tem dificuldade de conversar. E lá é um lugar onde, além de ser feito para isso, é um lugar que você tem ferramentas que podem te ajudar, fisicamente falando, né? E com pessoas que estão o tempo inteiro estudando sobre sexualidade. Quando você fala ferramentas, Andresa, você está falando dos seus brinquedinhos, dos seus instrumentos. Sim. Quais são os mais apreciados? Veja, a gente tem uma infinidade. Um arsenal. E tem produtos, inclusive cosméticos, né, que são os vibradores líquidos, que deixa dá uma sensação vibrante na região de borboleta, íntima. Talvez? Exatamente. Tem os de borboletas, que são os pulsantes, tem os vibrantes, tem os que esquentam, tem o que esfria, e tem os toys, que são os vibradores mesmo, que é tanto para usar em casal, como para usar sozinha, para esse autoconhecimento, para você descobrir essa potência. Tudo isso é importante. Então a gente está ali falando, explicando como usa, e dando a oportunidade, inclusive, de experimentar os cosméticos. Porque a minha vulva é diferente da sua. A recepção é diferente, a minha história, a minha cultura é diferente. Então pode ser que sensações que eu gosto, você não gosta. Seu parceiro é diferente. Meu parceiro é diferente. É verdade. Isso tudo faz diferença, né? Eu tenho a obrigação de experimentar todos os produtos. Olha, ai, meu Deus do céu. Um sacrifício. Que sacrifício. E aí, até para poder falar deles com expertise. E para entender, ele entrega o que ele realmente promete? E às vezes a sensação que eu tenho é diferente de Silvana, que é minha sócia, por exemplo, que também precisa experimentar. Justamente por isso, porque são vulvas diferentes, são mulheres diferentes, são parceiros diferentes. E a gente traz essa experiência para dentro do borboletário. Mas todos os produtos podem ser testados antes de levar para casa. Justamente. Como assim? Você pode testar, vai ver como é essa sensação. Se agora vamos ver como é a 2. Aí vai para casa, leva o produto. Quer dizer que tem amostra grátis, viu, gente? Exatamente. Tô chocada. Para você Eu preciso saber. Conhecer o borboletário. E é muito bacana, porque às vezes a mulher está sofrendo com um ressecamento. Sim, você está falando um tema importantíssimo, né? Porque nós falamos no início que as mulheres 40 mais, né, estão se soltando. Entretanto, hormonalmente elas estão em decadência. E aí, como é que isso fica? A menopausa é algo que assusta muito as mulheres ainda, né? Porque eu tô ficando velha e a velhice é um lugar que ainda não é bem aceito na sociedade. As pessoas excluem, né? E não é. Veja, só envelhece quem vive. Que a outra opção é a morte. Então, envelhecer é uma coisa linda e tem que ser olhada desse jeito. Ok, o corpo sente, né? A gente nota que as articulações não são as mesmas, a lubrificação não é a mesma do corpo inteiro, a pele fica mais ressecada. E hoje a gente tem ciência para melhorar tudo isso, né? Então, assim, a idade não vai dessexualizar o indivíduo,
Muito pelo contrário, mas ele vai precisar de uma adaptação. O que eu percebo também, principalmente aqui em consultório, né, não só atendendo pacientes que precisam mesmo de fármacos, que muitas vezes eles não estão deprimidos, eles estão simplesmente com queda hormonal e que precisam de uma reposição hormonal, né? Porque a isso muda o libido, humor. que aí a gente fala de energia, acaba caindo. É verdade. E os hormônios vão recuperar essa energia de viver, que é a libido. O desejo vai estar na cabeça. Sim. É mental, vai precisar desse precisa trabalho. ser exercitado também, Exatamente. com a ajuda do borboletário, viu, gente? De preferência, que aí já vai dar um tchan, 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 tchan. Mas os cosméticos íntimos, eles ajudam. Por exemplo, hoje a gente tem lubrificantes maravilhosos, que eles têm um deslize que é similar, muito parecido com a mucosa feminina mesmo, com aquele muco. Então, ele tem ácido hialurônico, então ele já hidrata a região das deficiências daquela pele mesmo. E ainda tem com aloe vera, que já cicatriza. Então, todo cosmético íntimo hoje é pensado na saúde íntima. Não é só, vamos tremer, vamos vibrar, vamos gelar, vamos esquentar. Tem um a mais. E essa questão da lubrificação é perfeita para quem está precisando fazer reposição hormonal. Perfeita. Né? Reposição hormonal, as pessoas que passaram por tratamentos oncológicos ou que estão tomando até algumas medicações psiquiátricas. Né? Tudo isso mexe. Então, qualquer deficiência que seja na lubrificação vai precisar de um auxílio. Não dá é para ficar sentindo dor, porque tem que ser um lugar de prazer. Então, uma das queixas justamente da menopausa e que as mulheres começam a ter horror das relações sexuais é justamente por conta da dor. Exatamente. Né? Então, a mucosa está ressecada, a penetração fica difícil, e aí começam a reclamar e a dizer, hoje não, hoje eu estou com dor de cabeça. Porque o cérebro começa a associar sexo à dor. Ele entende, vou fazer sexo, vai doer. Então, você já repulsa. E às vezes até fazem uma atrofia, um vaginismo mesmo. Porque começa a doer bastante. Então, precisa da fisioterapia pélvica, que é um belo aliado para a saúde feminina, e de bons lubrificantes. Não dá para ser um lubrificante que você vai na farmácia e compra, e que você vai usar e na quarta mexidinha ali já está seco, você tem que estar repondo. Precisa ser um lubrificante que, com a quantidade certa, que não é muito, uma pequena quantidade, ele vai do início até o final da relação. E isso você não vai realmente encontrar na farmácia. E isso vai dar conforto. Vai dar conforto, e o conforto vai trazer prazer, né? E vai deixar aquele lugar, que é o lugar do sexo, com mais conexão. Porque senão até a dor vai tirar essa conexão do casal. Perfeito. E a mesma coisa precisa ficar atento para as questões masculinas. Porque o homem ele também envelhece e a qualidade de ereção também muda. Só que isso não vai tirar o prazer desse lugar. Porque, às vezes, o homem, como, na verdade, todo o ser, o homem e a mulher, eles acabam sendo educados pelo filme pornô. Né? A mulher assiste bem menos, estatisticamente, porém, o homem é quem acaba educando a mulher, né? Então, vai por esse caminho. E o pornô, o que você encontra? A ditadura da pintadura. São pênis muito eretos, o cara ali, viril o tempo todo, Pronto. Aí ele acaba assistindo isso uma vida inteira, e isso vira um padrão. Quando ele se vê de um padrão diferente, é como se viesse na cabeça, eu não sou capaz de fazer sexo. E aí vira um problema. Quando, na verdade, o sexo, ele não precisa disso. Eu acho interessante que você possa trazer isso, porque sexo não é só penetração, né, gente? Sexo é conexão. Sexo é uma boa taça de vinho, é mão na mão, né? Sexo vai muito além de um encontro, de um coito. De um coito, exatamente. Né? E independente disso, o nosso corpo inteiro é orgástico. Só que a gente não tem o hábito de ir em busca disso, dessa descoberta corporal, dessa potência que o ser humano tem. Você que disse que atende casais lá no seu consultório, qual a situação, o caso que mais lhe chamou a atenção, né, de queixas para que você pudesse atender? Né? Me conte alguma coisa assim
Ai, meu Deus, são tantos. Mas, de uma forma geral, os casais sempre chegam com uma queixa sexual. Existem os casais que chegam com a queixa do conflito, mas a queixa sexual sempre está ali. Muitas vezes, a questão não é sexual. Né? Tá no antes, porque sexo é o final da história, né? Então você tem ali um caminho para ser seguido. Se o sujeito é bem acolhido, a parte erótica, ela acontece. Às vezes a gente nem fala de sexo. E o sexo flui. Né? Faz sentido. Exato. Então, é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Sexo, ele não é a coisa mais importante do relacionamento. Mas ele é uma ferramenta de conexão. Aí, quando ele falta, liga o sinal de alerta. Então, tem. Aí, a queixa mas é porque ele só pensa em sexo. É porque ela nunca pensa em sexo. Ou o contrário também, pode acontecer. Né? Mas, assim, existem vários casos, né? Eu atendo muitas pessoas 60 a mais, porque é um momento muito difícil das relações. Os filhos já estão indo embora ou já foram embora. Já estamos na fase de vamos desacelerar um pouco para, né? E aí o casal fica só o casal. Então é um momento difícil. A síndrome do ninho vazio, né? Que traz outras questões consigo. Traz a questão da aposentadoria, em que as pessoas já se sentem inferiores, não produtivas, né? E, portanto, não tem mais nada a oferecer ao social ou à própria família. Isso. Tem as comorbidades que começam a surgir, né? Então, tem um problema cardíaco que impede grandes emoções, né? Ou impede que use um Viagra da vida. Ou ainda diabetes, que é uma doença silenciosa, né, Andresa? Que também provoca impotência. Muita. Mas é isso que eu estou falando. Mesmo na impotência erétil, o sexo pode acontecer. Sim. Porque o prazer pode estar em outro lugar. Precisa só ter esse olhar para entender quem sou eu hoje e o que eu posso adaptar para o meu prazer. Mas eu sei que é difícil, porque culturalmente nós não temos essa visão. O padrão de sexo é só um. E aí é onde começam as dores. Então, até as comorbidades físicas, né? Uma dor no joelho, na coluna, isso também já atrapalha a questão sexual. Mas o prazer ele vai além. Não precisa ser daquele jeito que foi a vida toda. É uma bela oportunidade de fazer uma mudança, de dar uma esquentada de uma outra forma, de trazer alguns, como o Bruno fala, assessores técnicos para a relação. Show de bola. Olha, esse encontro tá maravilhoso, viu? Acho que você já pescou várias ideias aí para colocar em prática. E eu fico também me perguntando, né? Uma mulher como você, um casal tão mais liberal, cabeça aberta, como é a educação dos filhos acerca da sexualidade? É interessante. São mais liberais ou são tão repressores quanto os casais tradicionais? Então, eu tenho os 3 parâmetros, né? A minha mais velha é mais tímida, nessa questão, mais travadinha mesmo e tal. Por mais que a gente tente conversar sobre várias... E a gente conversa, a gente tem um papo muito aberto. Mas aí no tempo dela, o do meio, ele é bem expansivo, gosta de namorar, pensa muito em várias coisas, discute muito com a gente, está na mesa o assunto, né? E a pequena, eu acredito que também vai ser da pá virada. A pequena só tem 8 anos, viu, porém, gente? a educação sexual já começou, óbvio. Né? Na verdade, começa muito antes, aos 4, onde a gente começa a falar o que é uma região íntima, quem pode tocar, quem não pode, como pode, né? O que é um toque de amor, o que é um toque de alegria e de tristeza. Quando a gente fala de respeito pelo colega, né? Tudo isso é sexualidade. Né? O sexo é a última coisa que a gente fala. A sexualidade ela vem de um contexto de respeito, de afeto, que é muito amplo. Então, não é sobre o sexo. O que eu noto hoje que nas escolas, o sexo ele vem
a sexualidade ela é resumida no sexo. Então, as escolas não falam. Aí chega na aula de biologia, o professor vai lá e ensina camisinha anticoncepcional. Mas aí já está falando do sexo. Mas e o que vem antes? Que é o consentimento, que é o respeito, que é o meu corpo. Eu tenho que entendê-lo. Uhum. Para depois, sim, eu pensar a hora que eu vou começar uma vida sexual. Mas disso não se fala, né? É verdade. Então já vão direto para o sexo. Quando tem para reprodução, caminho, né? Exato. Não se fala de bullying. Bullying tem tudo a ver com sexualidade. Uhum. Porque tem a ver com olhar para o outro, O julgamento. aceitar o outro e acolher o outro. Uhum. Perfeito. Né? E uma outra coisa também que me chama a atenção e que é tabu no social, como se não existisse, é a questão da masturbação em todas as faixas etárias. O que você acha sobre isso? Eu acho que masturbação é natural. Uhum. O corpo pede, minha gente. E a gente precisa Tem uma energia circulando. Tem uma energia. Né? Agora, a questão é que às vezes o menino começa a masturbação, você percebe que ele está curioso com o corpo ali, e aí os pais apenas permitem o menino, né? O menino, deixa claro. Mas ninguém vai lá conversar com ele sobre isso. Sobre o que é a masturbação. Fingem não perceber. Fingem não perceber. Sobre o que é um filme pornô. Porque hoje, na minha época, era uma danação para você conseguir um filme pornô. Porque você tinha que ir na locadora, tinha que ter maior de 18 anos, era uma confusão. E a televisão era na sala. Então não era tão simples assim para você ver o filme pornô. Hoje em dia você leva para o banheiro. No celular. Uhum. Mas os pais não chegam para conversar com o filho sobre isso. Lá em casa a gente conversa. Inclusive, minha filha vive fazendo reunião de amigos. E aí faz, mãe, tá todo mundo aqui te esperando. E a gente conversa. Então eu converso com essa turma que anda lá em casa desde que começaram a sentir vontade de dar o primeiro beijo. Uhum. Então vai, uma conversa aqui, outra conversa ali. Ai, eu queria tirar uma dúvida, meninos e meninas. E aí tem dias... Beijo engravida? É sobre isso. Ninguém fala mais disso, né? Quem disse? É mesmo? Aí é que tá. A sociedade hoje olha para os adolescentes e pensa assim, eles sabem mais do que eu. O problema é que a gente não sabe de onde chegou a informação. Uhum. Entende? E esse olhar precisa ter cuidado, porque essas perguntas ainda existem. Acredite. Acredito, você trazendo isso. Então, são essas e muito mais. Uhum. Tem dias que eu mesmo provoco a conversa. Assim. Então, lá em casa, oi tia, você está aqui para conversar. Aí eu mesmo provoco. Então, a gente fala sobre orientação sexual, que é um tema que normalmente não sai muito deles, assim. Para a gente entender como é que está o nível de aceitação do outro. E aí a gente vai e conversa sobre as questões aí eu vou provocando, a depender do assunto, da notícia da semana, né? Mas ter esse espaço aberto é muito bacana, porque o filho, ele vai olhar para você e quando ele estiver pronto, na hora dele, não é a minha hora, porque se fosse a minha hora já tinha sido há muito tempo. Mas na hora dele, vai dizer, mãe, eu estou com uma dúvida nisso. Uhum. Eu quero essa informação. E é assim que acontece. Mãe, eu fui testar a camisinha e a camisinha não, acho que está com algum problema. Então deixa eu lhe ensinar de verdade. Aí eu levo um pênis lá da loja, ensino como é que coloca. Agora sim, agora teste. Quando você for teste na masturbação, para você ver se é isso mesmo. Mostrar o que é uma camisinha interna e uma camisinha externa. Porque a mulher tem esse poder de ela usar a camisinha. A camisinha interna é muito usada? Não na proporção da externa. Uhum. Porque ainda tem um preconceito, ela fica mais para fora, então o pessoal não tem o hábito de usar, na verdade. Ou né? esteticamente não fica mais agradável. Porém, veja, eu recebo muitas queixas de mulheres solteiras e que têm dificuldade de convencer o parceiro a usar camisinha. Às vezes é um sexo casual e mesmo assim eles não querem usar. As doenças sexualmente transmissíveis estão aí. Elas não pararam de existir. Uhum. Não é porque hoje é cada vez mais difícil alguém morrer por HIV, né? Que
isso não existe mais, existe e está cada vez mais grave, cada vez aumentando mais e está preocupante, inclusive. Uhum. Então, a gente precisa entender que não é uma opção. Perfeito. E aí a mulher fica com medo de exigir e o cara ir embora, sendo que ela tem a opção dela colocar. Uhum. A camisinha interna, eu falo a mulher, mas existem homens de vagina, tá? Então, é só para ficar mais fácil de entender. Sim. Mas a camisinha interna, por exemplo, você pode colocar 3 horas antes da relação sexual. Só vai ser difícil de fazer xixi com ela. Mas 3 horas antes você pode colocar. Então, é uma coisa que você não precisa nem botar na hora, você pode botar um pouco antes. E não é opção de retirar, porque inclusive é crime, mas existem alguns homens que tá bom, aí bota, no meio da relação tira. E a mulher não percebe que tirou. E aí mora o perigo, né? Uhum. As doenças sexualmente transmissíveis não são fáceis e estão aí mesmo, e a gente não sabe quem as tem, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Uma outra coisa também, sabe, que me gera muita curiosidade, é sobre a iniciação sexual dos meninos, porque Sim. antigamente, eu acho que até a minha geração talvez, ou um pouco antes, a iniciação sexual era com prostitutas, Sim. né? Aliás, o pai ou o irmão mais velho levava para um determinado prostíbulo, né? Sim. E as coisas aconteciam. Em Aracaju tinha um famoso. Meu Deus, esqueci. O tabaco de não sei de quem. Ai, meu Deus. O nome era o tabaco de Dona Ofélia. Meu Deus do céu. Eu tenho uma amiga que de vez em quando lembra essas coisas, né? Eu não soube reproduzir aqui, mas tudo bem. Um prostíbulo qualquer. Mas isso mudou, né? E Sim. eu percebo que os meninos estão se iniciando com pessoas com quem eles têm afeto, né? Menino ou menina, não importa, Sim. mas é uma troca de afeto. Sim. Dentro de casa vocês falam disso? Bom, na minha casa, sim. Sim. A gente fala muito disso. Né? Uhum. Porque, principalmente Bruna e Arthur, né, já estão nesse momento. Uhum. E essa fala de vai fazer, não, você não precisa fazer para dizer que fez, Claro. né? Mas precisa ser com Deixa eu me segurança. servir um pouquinho mais. Por favor. Ai, eu adoro. Vocês escutaram esse barulhinho? Eu amo. Delícia. Precisa se falar, né? Sim. Até para ouvir. A grande questão é que a gente precisa ouvir. O ouvido precisa estar aberto para entender, para poder prestar atenção naquele desejo da criança e orientar, né? Perfeito. As casas de prostituições ainda existem e alguns ainda escapolem para lá. Tá tudo bem. Mas eles precisam, inclusive, saber se isso for da vontade deles, ou de repente eles vão naquela curiosidade dos amigos. Para cumprir o papel, né? Isso. Precisam saber o que está ali. E eles podem sim dizer não. Porque a grande questão, principalmente dos meninos, eles se sentem reprimidos de dizer não. A mulher, a gente criou essa campanha. Não é não. Não é não. Mas o homem, eles não absorveram isso para eles. E eles também são assediados, viu? Então, aí às Existem vezes eles muitas têm o meninas assédio. ou meninos, né? A gente tem que pensar a questão também da orientação sexual, né? Exato. Porque Às vezes tem o assédio e eles não sabem dizer não. Porque o homem dizer não para uma mulher que está dando em cima, pode sim dizer não. E por que não? E por que não? Pois Né? é, né? Então, aí vamos falar, né, da homossexualidade, dos relacionamentos homoafetivos. Como é que você vê isso, hein, Andressa? Eu acho isso sempre existiu. Sim, claro. Isso é uma coisa super normal e natural. E a gente tá aí, veja, a coisa mais linda do mundo é o que amor. Todo mundo é diverso. Cada um tem um jeito de amar, de gostar, e é isso que é bacana. A gente não precisa cair em cima disso. De verdade. Eu vejo no consultório, né, não raro, uma mãe ou um pai desesperado porque descobre que o filho ou a filha está numa relação homoafetiva, né? E eu tento
Naturalizar, pelo amor de Deus. É seu filho, é sua filha, a pessoa que você É. mais ama. Cadê aquele amor incondicional que Sim. você dizia ter? E a pessoa não deixa de ser a pessoa Não, né? por conta de uma orientação sexual. Claro, né? E às vezes as pessoas acham assim, mas colocaram isso na cabeça do meu filho. Não, ele nasceu assim. É uma orientação. Sim. Se está no norte, vai ficar no norte. Você pode virar para onde for, a bússola vai continuar apontando pelo mesmo canto. Não adianta. Deixa só ser feliz, não muda o ser. Ai, para tudo. Repita aí. Deixa só ser feliz. Olha aí, que coisa maravilhosa. Esse é o melhor recado que a gente poderia deixar nesse podcast. Deixa ser feliz. Seja feliz. Exato. Eu tenho um presente para você. Minha gente. Leia aqui o que está escrito. Eu estou sem óculos, você não faça isso comigo. Pelo amor, não consigo, meu Deus. Eu leio para você. Leia, porque a minha idade chegou. Vá. A de todos. A de todos, graças a Deus. Viver bem é a minha escolha. Perfeito. Eu uso isso como gatilho. Sim, maravilhoso. Para lembrar todos os dias quem eu sou, qual é a minha missão. E a minha missão mais importante é ser feliz. Isso. E deixar o outro feliz também. Exatamente. Né? É por aí. Exatamente. Eu tô com pena porque o tempo passou. Eu queria que você deixasse um recado para as suas borboletas que lhe seguem, para as mulheres que ainda não lhe conheciam Sim. e que estão descobrindo coisas incríveis. Hoje foi uma aula, viu, gente? Isso é uma aula. Né? Deixa o seu recado. O recado aí. que eu tenho para dizer é: sejam felizes. Apenas isso. Esquece. O mundo grita, né? Vive falando, tem que ser assim, são tantas caixas, tem que ser linda, gostosa, cheirosa, bem, boa profissional, boa mãe, boa não sei o que, é tanta perfeição que botam na vida da gente. Gente, não precisa, só seja. Seja você mesmo, liberte-se das amarras, não julgue nem queira ser julgado, Exato. Não acredite que o olhar do outro é que vai formar você. Você é mais além do que qualquer outro julgamento que você supõe que o outro lhe ofereça, né? Exatamente. Então, eu acho que esse recado seu, ser feliz e deixar o outro ser feliz, acho que isso faz um apanhado geral desse nosso encontro fantástico. Sim. Amiga, o prazer está dentro de você, hein? Exatamente. Vamos brindar de novo. Vamos brindar ao prazer e às borboletas. Bota esse prazer lá para cima, que vai dar bom. Uau! Eu queria agradecer a você que está nos acompanhando, que acompanharam esse podcast incrível com a Andresa Coutinho, uma expert em sexo, em sexualidade, em harmonia de um casal, a conquista da liberdade, do empoderamento. Então, agradeço demais a sua companhia e, se gostou, bota lá o sininho para você acompanhar os próximos episódios e inscrevam-se no canal. Obrigada a vocês. Obrigada, Andresa. Obrigada. Tchim, novamente. Eu adoro brindar, novamente, viu? eu também. Toda hora eu brindo. Tchim.